Pregação em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Pastor Paulo Brasil. Evangelho de Mateus capítulo 6, versos 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, enquanto jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Te damos graças, Senhor, mais uma vez por tua palavra, e rogamos, desvenda os nossos olhos, Senhor, a fim de podermos contemplar as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Quando nós nos propomos fazer exposição da palavra de Deus, nós temos que lidar com assuntos e temas e, na maioria das vezes, eles mais falam conosco do que com as pessoas. Eles mais tratam com a nossa própria fragilidade do que com a fragilidade dos outros. Muito bom quando você se propõe a pregar exclusivamente, porque você também nunca prega um sermão carapuça, não é? Nunca prega um sermão baseado no pecado de alguém específico da congregação. Você está expondo a palavra. Uma hora você vai tocar em todos os assuntos que vão ser tocados, todos os detalhes, todos os aspectos que vão ser anunciados. E ao final, se Deus nos der vida e graça de poder cobrir todo o Escritura Sagrada, poder dizer como o apóstolo Paulo: preguei todo o conselho de Deus. Preguei todo o conselho de Deus. Esse é um assunto importante na vida da igreja, primeiro porque o jejum, a prática do jejum, até porque nós temos andado em dois extremos. Não é? Primeiro, o jejum como algo corriqueiro e que as pessoas hoje não sabem exatamente nem o que significa, e elas fazem o jejum com os fins mais esdrúxulos possíveis, com o objetivo de algo que elas não têm consciência nem do que estão fazendo. Outras vezes, nós perdemos a consciência da natureza, da importância da vida de piedade, do momento em que você, não agora particularmente como nós vamos ver, mas como congregação, como igreja, buscar o jejum, buscar uma vida de piedade diante do Senhor. Os dois extremos, ele é associado com outro problema que é tratado aqui no texto, que é o farisaísmo, a hipocrisia, o demonstrar para os outros que você está jejuando, o demonstrar àqueles que estão ao seu redor que você está jejuando, que você está dizendo às pessoas que você saiu de um jejum de algum tempo. Você faz questão que o seu rosto pareça desfigurado, que a sua aparência cansada, não é? E aquela piedade maquiada, construída, forjada, não é? Que talvez tenha efeito diante dos homens, mas não diante de Deus. E é interessante que esse é o efeito que o texto diz, porque os homens vão ver e vão te admirar. Pronto, você recebeu sua recompensa. Mas aqueles que buscam o jejum verdadeiro são aqueles que têm a consciência de que devem fazer para Deus e não ter a aparência para os homens. Porque a Bíblia diz: o Pai que vem em secreto te recompensará. O conceito de jejum, ele é uma prática da igreja. Obviamente, nós não podemos imaginar que o jejum é uma prática que foi abolida em todos os sentidos da vida da igreja, mas é uma prática que precisa ser feita dentro da ponderação e do conhecimento das Escrituras Sagradas. O conceito, por que jejuar? Qual a relação com a comida? Por que se diz, não é? Ele deixa de se alimentar, ele deixa por algum instante de comer. Qual é exatamente o sentido? O princípio, obviamente, é manifestar o conceito de que não só de pão o homem vai viver, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Eu posso viver sem pão, mas eu não posso viver sem a palavra de Deus.
Eu posso viver sem alimento, mas não posso viver sem o alimento que procede do Senhor. Interessante que aos domingos, quando nós temos a nossa reunião, nosso almoço ali, e sempre na nossa oração nós agradecemos pelo alimento espiritual que recebemos e agradecemos pelo alimento que se põe à mesa. Nós podemos viver sem aquele alimento, mas não podemos viver sem o alimento que desce do céu. É exatamente esse o princípio do jejum. Você está dizendo: eu posso viver sem algo na minha vida, mas eu não posso viver sem aquilo que procede da boca do Senhor. Eu posso ter todas as coisas, necessidade e carência de tudo nessa vida, mas eu não posso ter ausência de Deus e da sua palavra. Quando eu me abstenho de comer, quando eu me abstenho de fazer, de me alimentar, como está escrito no texto, eu estou dizendo: eu posso viver sem o alimento, mas eu não posso viver sem a palavra que procede da boca do Senhor. Isso então nos leva a entender um aspecto importantíssimo dentro do conceito do jejum. Você vai fazer o jejum em todas as áreas da sua vida. Um elemento importante no jejum é o reconhecimento do sufocar, do matar, do diminuir o poder da força da carne, do desejo, do apetite, do prazer por qualquer coisa na vida, sucumbir, destruir, colocá-lo subjugá-lo, a fim de que o Senhor seja visto na nossa vida. E aqui é um ponto importante. Um dos comentaristas que li sobre esse assunto, chamado Doriani, um dos grandes comentaristas do Novo Testamento, da pregação expositiva, ele diz uma coisa muito importante. Ele diz: tudo que você não consegue viver sem é ídolo. Calvino dizia o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolo. O coração do homem é uma fábrica de ídolo. Se você não consegue viver sem alguma coisa que não seja Deus, você tem ídolo. Você se prostra diante de Deus. Você não consegue se abster de alguma coisa. Você não consegue controlar uma área da sua vida. Você se torna. Isso me impressionou tanto quando eu estava estudando um assunto, lendo sobre a questão de interpretação de narrativa. Eu estou ensinando exegese de narrativa no seminário e estava lendo alguns livros na área, e um dos livros que trata do assunto me impressionou muito com essa linguagem. Quando ele falou da aproximação do texto, quando eu me aproximo de um texto para estudá-lo, ele diz assim, ele cita as palavras de John Owen dizendo assim: quando eu me atrevo a ler as Escrituras Sagradas sem, veja bem, sem invocar o nome do Senhor, é alta, é imensa a minha falta diante dele. Eu estou me rebelando contra Deus quando eu não invoco o nome dele, quando me aproximo das Escrituras Sagradas. Ele diz isso para dizer outra coisa lá na frente. Ele diz assim: quando você confia mais nas ferramentas da exegese do que no poder de Deus, a ferramenta da exegese é um ídolo para você. Quando você depende mais de um instrumento do seu trabalho do que Deus, você fez aqui um ídolo para a sua vida. Veja, e foi um espanto, porque isso se aplica a todas as áreas. Veja, eu estou falando de estudo da palavra. Você vai abrir o dicionário, ler vários livros, buscar interpretar a Escritura, ler gente boa que vai lhe ajudar. Mas se você confia nisso e não em Deus, você transformou aquela prática em idolatria. Quando eu me abstenho, quando eu controlo na minha vida o apetite, o prazer, eu estou dizendo: não há ídolo no meu coração. Eu consigo viver sem alimento, mas não consigo viver sem o Senhor. Eu consigo viver sem alimento, mas não consigo viver sem o Senhor. E isso, irmão, vai para toda a área da vida mais uma vez. Você consegue passar pela internet e não assentar sua cadeira e acessar um site pornográfico? Você consegue? Se você não consegue, você tem um
Você não consegue imaginar que você vai viver sem dinheiro. E você vive, mata e morre para ter dinheiro, independentemente do que você faça. Você depende mais de Deus. Menos de Deus e mais do seu dinheiro. Você tem dinheiro na sua vida. O jejum, ele é exatamente um princípio em que nós vamos sucumbir, nós vamos colocar, prensar, diminuir, subjugar os nossos apetites em nome de Deus. Em nome de Deus. Uma vida regra. Eu posso sim viver sem qualquer coisa nesse mundo, mas não consigo viver sem Deus. Voltando ao tema principal, porque isso vai tocar no assunto de todas as áreas, mas o tema é alimento. Não é? Vou dar um exemplo prático para os irmãos. Nós comemos por todas as razões. Um come porque está feliz, outro come porque está triste. Veja como nós formamos ídolos, como nós nos aprisionamos a eles. Eu estou feliz, eu vou comer. Eu passo a comer desesperadamente. Eu estou triste, deprimido, eu vou comer, porque aquilo ali vai me tirar, aquilo ali vai tirar minha alma daquela angústia. Veja, eu não confio mais em Deus. O alimento passou a ser aquilo que acala a minha angústia. Então eu passo a comer desenfreadamente para ter minha alma tranquilizada. Eu começo então a viver exatamente assim, dentro desse propósito. Quantas vezes você escuta alguém dizer, quando eu estou, a mulher, principalmente, quando eu estou nervosa, diz assim, eu como chocolate. E aí uma caixa de chocolate é brincadeira, né? Por que o chocolate me acalma e não a palavra de Deus? Por que o alimento me tranquiliza e não a palavra de Deus? Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo, eu dependo do Senhor e de nenhum outro desse mundo. Eu dependo de Deus da minha vida. A prática do jejum é uma prática histórica desde o Antigo Testamento. Ela era feita uma vez por ano, prática da lei mosaica, não é? A Escritura Sagrada sugere que era feito uma vez no ano inteiro, não é? Durante todo o ano era feito uma única vez. Era feito exatamente o chamado do jejum no dia da expiação. O jejum no dia da expiação. Está lá em Levítico, capítulo 16, você pode abrir a palavra de Deus comigo lá, Levítico 16. Versículo 29 a 34, diz assim a palavra do nosso Santo Deus. Levítico 16, verso 29 a 34. Isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, nem natural, nem estrangeiro, que peregrine entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Sábado é sábado de descanso, solene para vós outros. E afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado, para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, também fará pelos sacerdotes, por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Isso era exatamente nesse período. Afligireis a vossa alma. Era o período em que, no dia da expiação, eles afligiam a alma, e era nesse período que se praticava, desde a história, o que nós chamamos de jejum. Se você ainda olhar no livro de Levítico, no capítulo 23, por favor, verso 26 a 32. Levítico 23, verso 26 a 32. Disse mais o Senhor a Moisés:
Mas aos 10 dias desse mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que neste dia se não afligir, será eliminada do seu corpo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu corpo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Afligireis a vossa alma ao 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Exatamente o período em que afligia a alma era exatamente o período em que era feita essa prática. Então é sugerido pelos historiadores que a prática do jejum era uma prática feita exatamente no período da expiação, por conta de afligir a alma por conta da expiação, da prática da expiação. Agora, veja como é interessante, isso era natural, e quando se fazia o jejum por conta de um pecado ou calamidade, não é? Isso era interessante, essa prática era feita diante da congregação, a nação era convocada a isso. Isso era uma prática externa, eles se abstinham de alimento por um período de tempo, feito com o objetivo de afligir a alma por conta de alguma coisa que ia suceder contra eles. Portanto, percebam bem que quando essa prática passa a ser simplesmente ritualística, o profeta Isaías coloca o dedo na ferida do problema. O jejum não visa apenas uma prática externa, ele trata de uma mudança do coração. No capítulo 58 do livro do profeta Isaías, por favor, abra a palavra de Deus. Isaías, capítulo 58, um texto claro das Escrituras Sagradas, que trata sobre o dia de sábado, especificamente ele vai falar sobre o jejum. Isaías, capítulo 58, verso de 1 a 7, diz assim: observância devida ao jejum. Ele diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma? Veja aqui esse princípio: por que afligimos a alma? Período de aflição relacionado à expiação. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo desse pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? E soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vives o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E a glória do Senhor será a sua retaguarda. Na linguagem do profeta Isaías, a prática do jejum apenas tinha se voltado como um aspecto externo. Não se alimentava, afligia a alma, pano de saco, cinza. E exatamente essa imagem de alguém que está morto em pecado, porque a cinza não pode pegar mais fogo, não existe mais vida. Quando ele colocava exatamente a cinza na cabeça e se vestia com esse pano de saco, ele dizia: eu sou pobre, nu, pecador. Mas isso apenas era um estereótipo. Isso era apenas um aspecto externo. O coração não estava ali. Ele disse:
Não é essa a prática do jejum que eu quero. Nós não vamos jejuar. O verdadeiro jejum é esse, que nós vamos subjugar os desejos carnais do nosso coração. Que nós vamos não alimentar os apetites que temos, que nós não vamos satisfazer os prazeres da carne que se levantam dentro do nosso coração. Nós não vamos dar vazão aos desejos carnais do nosso coração. Esse é o jejum que eu almejo. Que jejum é esse? Ele diz com toda clareza: dissolves as ligaduras da impiedade, desfaças a atadura da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo. Ainda o profeta Isaías, no capítulo 61, no capítulo 61 do livro ainda do profeta Isaías, 2 capítulos à frente, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, quando o Senhor da glória se manifestou, quando Cristo chegou, quando essa prática da antiga aliança ela rompia ainda no Novo Testamento, quando Cristo chega, aquele que é ungido de Deus, ele vai trocar a cinza, a tristeza por alegria. Ele vai tirar o pranto e colocar um sorriso no nosso coração, porque ele veio trazer a libertação do pecado. Quando nós jejuamos, nós estamos exatamente fazendo como Cristo nos ensina, subjugando. Ele veio para destruir o pecado, e o que nós precisamos fazer é subjugar os apetites pecaminosos do nosso coração, porque fomos libertos pelo Senhor. A linguagem do profeta é muito clara. No capítulo 61, versículo 2: apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de branco, em vez de cinza, óleo de alegria em vez de branco, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Quando Cristo rompe, quando ele chega na história, ele traz exatamente essa libertação. O jejum, então, há um aspecto nele que é cerimonial. Ele foi abolido em Cristo nesse aspecto, porque ele era revestido dessa estrutura. Ele era revestido dessa estrutura em que apontava para o dia em que nós iríamos fazer essa grande troca, a cinza por alegria, quando ele chegasse. Mas há um aspecto dentro do princípio do jejum que ainda continua hoje. O princípio que nós devemos subjugar os nossos apetites. E quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos negando a obra de Deus. Quando os nossos ídolos se levantam, quando nós vivemos da dependência das coisas que se manifestam no nosso coração, nós agimos contrário à obra de Deus. Nesse sentido, o jejum é algo que deve ainda ser praticado hoje, porque é o momento em que nós subjugamos o pecado, os apetites, dizendo: eu posso viver sem alimento por um dia, por 1 hora, por 6 horas eu posso viver sem alimento,
mas eu não posso viver sem a palavra que procede do Senhor, no único momento. O tema jejum ainda vai ser abordado lá na frente, ainda no Evangelho de Mateus. Nós vamos ainda voltar a esse assunto na nossa exposição continuada das Escrituras. No capítulo 9 do livro de Mateus, os irmãos nós vamos nos deparar, e aí uma outra abordagem, mas ainda dentro do mesmo assunto. O Senhor Jesus Cristo volta a tratar do assunto. Mateus capítulo 9, quando ele vai tratar sobre o jejum e por que eles devem jejuar e os discípulos ainda não jejuavam. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, verso 14 ao 17, quando ele diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e que os discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste, e fica maior a altura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Aqui, mais uma vez, ele trata do jejum. E aqui apenas estou citando esse texto para explicar a razão pela qual eles ainda devem jejuar. Jesus disse: ora, eu ainda estou com eles, o noivo está aqui, eles não precisam jejuar. Mas quando eu me ausentar, eles vão voltar a jejuar. Ainda estou com eles, por isso os meus discípulos não jejuam, porque o noivo está aqui. Mas eu vou, e quando eu me ausentar, eles voltarão a jejuar. O princípio, então, da continuidade. Há um aspecto que nós colocamos lá em Isaías, que tem um caráter cerimonial, e isso foi abolido. Porque com a chegada de Cristo, essa tristeza, essa cinza, essa prática foi abolida. Agora foi revestido da alegria da redenção. Mas há um aspecto que ainda continua, porque nós ainda aguardamos o retorno do noivo para encontrar-se com a igreja. Nesse princípio, ainda o jejum é praticado. Deve ser praticado pela igreja. Mas ele não deve ser, irmãos, ele não deve ser incentivado como simplesmente uma prática indivíduo toda semana ou coisa dessa natureza. Há um princípio fundamental que a igreja deve proclamar o jejum. A igreja deve fazer. A igreja deve proclamar, por exemplo, num dia de calamidade. Imagina você, por exemplo, que nós estamos diante como, por exemplo, imagina a igreja de Cristo em Nova York, nesses dias, que estava às portas de um grande furacão, que estava passando sobre aquela região. Por que não chamar a igreja para jejuar e orar por essa calamidade que poderia abater toda uma cidade? Por que não fazer? E nesse aspecto, a igreja precisa e pode fazer. Mas o aspecto que permanece para a igreja hoje, individualmente, como um corpo, como parte do corpo, é o princípio espiritual do jejum. Eu preciso aprender a matar e a destruir os ídolos do meu coração. Seja ele alimento, seja ele sexo, seja ele dinheiro, seja ele poder, seja ele o que for, eu preciso subjugar os ídolos do meu coração. Eu posso viver sem Deus, mas não posso viver sem a palavra de Deus. Eu posso viver sem nenhuma dessas coisas, mas eu não posso viver sem a palavra de Deus. Por que os fariseus, no texto de Mateus, pecaram? Por que eles eram condenados? Por que eles foram condenados? Porque eles estavam praticando o jejum da antiga aliança, com o coração apenas
externamente jejuando, não o espírito, não a alma. Eles não faziam aquilo com a sinceridade. A única coisa que eles desejavam era ser visto pelos homens. De que adianta, irmãos, você ficar sem comer para que os outros possam ver? Aqui tem um princípio importante. Ele repete a expressão Pai, para que o Pai que vem em secreto, Ele recompensará. Imagina que nós temos essas crianças conosco, nossos filhos. E sempre há essa preocupação dos filhos, não é? Em saber o que o pai gosta. Em saber se o pai está feliz ou não. Interessante que, conversando com uns irmãos da congregação, ele me contou um fato muito interessante. E um filho na escola começa a se preocupar com o que ele havia dito sobre a questão do comportamento na escola. Ele disse assim, falou para a mãe: a senhora vai lá na escola, pergunte para a professora todo dia como é meu comportamento. Ei, mãe, diga ao meu pai como eu estou me comportando. Veja a preocupação. Diga ao meu pai como eu estou me comportando. A preocupação em agradar o seu pai. Quando eu tenho consciência quem é o meu pai, eu quero agradar, não os outros que estão ao meu redor. Eu quero agradar o meu pai. Quem é o meu pai? Aquele que está no céu. Esse eu tenho que agradar. É por ele que eu preciso aprender obediência. Mas como é bom quando os nossos filhos aprendem essas coisas com a relação, quando eles se relacionam conosco, apontando para um princípio extraordinário da vida cristã. Eu quero agradar ao meu pai. E o meu pai ama a verdade no coração, no íntimo. Ele abomina a falsidade. Ele abomina a mentira, o engano. Veja que coisa terrível. Ele deixa de comer e o jejum é um ídolo para ele. Porque o jejum é aquilo que sustenta, ele dá o retorno que ele precisa. Ele não consegue fazer o jejum como Deus lhe manda, porque o jejum falso que ele faz, é o que dá o retorno. Ele precisa apenas disso. Que tragédia espiritual quando nós usamos as coisas espirituais para alimentar nossa carne. Que tragédia na alma de um homem quando ele utiliza as coisas espirituais para satisfazer a carne pecaminosa. Quando usa a oração, quando usa o jejum, quando usa a vida de piedade para satisfazer o pecado, não a Deus. É abominação aos olhos de Deus. Quem é o meu Pai? É aquele que está no céu. Esse é o meu Pai. É aquele que está no céu. A Ele eu devo obediência. Ele vai me recompensar. Ele vai ver. Eu faço para Ele. Por quê? Porque eu estou subjugando o ídolo que eu sei que eu tenho no meu coração. Seja a comida, seja o poder, seja dinheiro, seja o que for. Eu preciso dizer, Senhor, eu vivo sem todas essas coisas. Eu não tenho sentido. Senhor bendito, graças nós te damos mais uma vez e rogamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos a viver da tua glória. Ensina-me, Senhor, a subjugar os desejos do meu coração. Ensina-nos, Senhor, com o teu povo a dizer toda a nossa vida que nós não conseguimos viver sem ti. Mas
outra coisa nessa vida. Quero te pedir só Deus, em nome de Jesus.